Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Diniz, um dos pastores adjunto ali na Assembleia de Deus, Matriz Campo de Madureira. Estou aqui hoje na igreja SOS Vida, no alto de Petrópolis, bairro Taquara, Morro dos Cabritos. Igreja aqui do nosso pastor Josué, pastor Tiago, seu filho, a pastora Alessandra, esposa do nosso pastor Josué. Eu estou deixando aqui esse vídeo registrado, aproveitando essa manhã abençoada de segunda-feira, esse sol abençoado, essa temperatura abençoada, para deixar um registro, né, como informação profética para a sua vida. Quero falar de um sonho que eu tive ano passado, quando nesse sonho eu via, né, o Senhor me mostrava vários homens sentados em volta de uma mesa, como eu estou aqui, e tinha um mapa do Brasil em cima da mesa. E eles estavam tudo bem vestidos, de terno e gravata, e ao lado esquerdo deles tinha um homem, né, estava de pé, de terno e gravata também, e eles conversavam. E esse homem que estava de pé perguntava para os que estavam sentados, porque no mapa do Brasil que estava aberto em cima da mesa, ele tremia, e um monte de terrinha balançava em várias partes do mapa. E ele perguntava assim: essas coisas aí podem acontecer aqui no Brasil? E aqueles homens falaram: não tem como isso acontecer. E eu perguntava para o Senhor: quem são esses homens? E o Senhor falava assim: são os geólogos. E esse que está de pé fazendo pergunta a ele? E o Senhor dizia: esse daí é o presidente da República. Ele está perguntando aos geólogos se tem como ter terremoto no Brasil. E eles estão dizendo que não. Aí eu voltava a minha visão de novo para a mesa e eu ouvia quando eles falavam para o presidente que não tinha como ter terremoto no Brasil, porque o Brasil está em cima de uma placa tectônica. Então, os tremores de terra que se tem no Brasil são tremores de terra advindo de outros lugares fora do Brasil, que chega numa escala muito baixa, sem maiores preocupações. Quando eles falavam isso, de repente eu sumia e aparecia nos céus, assim no ar, fora da terra. E na minha frente o mapa do Brasil, grande assim, aberto de fora a fora. E de repente eu via quando a terra, em várias cidades no Brasil, ela ia se abrindo, se rachando. Vários lugares no Brasil as cidades se rachavam. E depois de um momento eu via como que as águas entravam por terra dentro e iam destruindo tudo. E aquela grande ventania, e para onde eu olhava as águas entravam. E eu me lembro que os nomes que eram falados ao meu ouvido, né, o Senhor falava ao meu ouvido sobre: presta atenção, porque essas coisas vão vir sobre o Brasil, principalmente sobre o Rio de Janeiro, sobre São Paulo, sobre Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Maranhão. Eu me lembro que o nome Codó e Imperatriz eram nomes que se destacavam aos meus ouvidos. Depois eu fui pesquisar, são cidadezinhas lá, né, do Maranhão, né, do estado do Maranhão. E de repente o Senhor se voltava para mim e falava: meu filho, grita para a tua geração aqui no Brasil, que eu vou trazer juízos e correção sobre essa nação, principalmente sobre a igreja minha no Brasil. Porque para onde se olha nessa nação é o matar, é o roubar, é o furtar, é o adulterar, é o mentir, é o enganar, é o procrastinar, é o suicídio, é o feminicídio, são os homicídios, os crimes passionais. Para onde se olha para essa nação, só se vê mal, desgraça e coisas ruins acontecendo. Eu estava na Bahia e eu vi nos repórteres essas coisas sendo faladas. Eu estava no Espírito, em Minas Gerais, a mesma coisa. E o Senhor mandou dizer para a minha geração. E eu me lembro que o Senhor falou assim: e dá um alerta à tua geração, porque durante esses 4 anos que se seguem, que eu estava em 2023, ainda não tinha virado 2024, o Senhor falou assim: assim que virar 2023 para 2024,
eu vou trazer correção sobre essa nação brasileira. Eu vou trazer juízos ao longo desses 4 anos, de 2024 a 2028. O Senhor falou que vai trazer juízos sobre essa nação. Ele vai usar a natureza de maneira letal para poder colocar essa nação no eixo, porque o pecado está desenfreado nessa nação. Para onde se olha para as ruas dessa nação, é tudo que não presta está acontecendo. E o interessante é que a Bíblia diz, né, no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E continua dizendo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que se espera de uma nação que colocou Deus de fora dela, que tem permitido com que os noticiários televisivos, tem permitido com que os noticiários, através das redes sociais, falem mal do que pertence a Deus, desfaçam da presença de Deus, persigam a igreja de Deus, debochem do nome mais sublime que a igreja venera, adora e respeita, que é o nome de Jesus. Então o Senhor falou que vai mostrar os governantes dessa nação, assim como ele mostrou os governantes da Turquia e da Síria. Você vê que de uma hora para outra um terremoto veio e colocou a maior parte dos países debaixo de escombros, assim como o Senhor mostrou com a Líbia, né, uma inundação e a quebra de uma barragem fez com que toda aquela região fosse jogada dentro do mar. Até hoje eles estão procurando as pessoas lá. Foi o que aconteceu, né, na cidadezinha lá de Lahaine, lá no Havaí, naquela ilhazinha lá. O fogo veio e consumiu tudo. Foi o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. É só nós olharmos a nossa volta. Estamos aí hoje vivendo 2 guerras. A guerra de Israel lá com aquele grupo palestino, a guerra da Turquia da Ucrânia com a Rússia. Sinais e mais sinais estão sendo dados da natureza. Vira e mexe, vez ou outra, se filma, se comenta sobre um asteroide que passou para cá, um meteoro que passou para lá. E o Senhor mandou dizer para a minha geração que ao longo desses 4 anos Deus vai usar a natureza, Ele vai usar os terremotos, Ele vai usar as águas de cima, as águas de baixo, Ele vai usar o mar, Ele vai usar os ventos, Ele vai usar as pedras afogueadas que cairão em alguns lugares dessa nação, para poder corrigir essa nação, porque está demais, irmãos, o pecado está demais nessa nação. Jovens e mais jovens sendo mortos, jovens se suicidando, casais se separando, crime passional é o que mais se vê falar, é nas redes sociais e nos jornais, né, que no dia a dia isso anunciam. Feminicídio nem se fala, pedofilia, irmão, tudo quanto é sorte de sujeira tem se achado nessa nação. E Deus mandou avisar os governantes dessa nação, mandou avisar a nação que Ele vai ao longo desses 4 anos trazer juízos e correção sobre essa nação. Mas também mandou dar um alerta para a igreja. A igreja brasileira, ela está com a orla das suas vestes suja. Estamos deixando, né, muitos líderes estão deixando entrar tudo quanto é sujeira dentro da igreja. Está se misturando santo com profano, sujo com limpo, as trevas com a luz, a casa de Deus com os ídolos. Estão se levantando pessoas dizendo que Deus levantou elas para serem líderes espirituais, estão abrindo igrejas, estão aí em nome de Deus pregando um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. E o Senhor mandou dizer que Ele vai trazer uma limpeza na igreja brasileira ao longo desses 4 anos. E Ele vai começar a limpar a igreja pelo altar, os altares da igreja do Senhor. Eu estou falando das igrejas do Senhor. Ele falou que vai limpar completamente. Ele também vai limpar a igreja, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, a última carta, que é a carta de Laodiceia, quando ele diz: não são quente nem frio, são mornos, e por serem mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que é vomitar?
É quando você come algo que o teu organismo entende que não serve para nada, ele faz com que você jogue aquilo para fora. O Senhor mandou dizer que tem muita gente que não tem nenhum compromisso com Deus, tanto nos altares da igreja como dentro da igreja. Ele mandou dizer que chega. Ele vai começar a vomitar esse tipo de gente de dentro da igreja. Não vai ser o diabo, não vai ser demônios que vai tirar essas pessoas de dentro da igreja, não. O próprio Deus, o dono da igreja, ele vai vomitar, ele vai jogar fora da igreja toda sorte de gente que não respeita o nome dele, não respeita o nome de Jesus, não respeita a casa dele, não respeita a palavra dele, não tem reverência a ele, estão servindo a Deus de maneira bagunçada, estão servindo a Deus de maneira rebelde. E ele mandou dizer que ele vai acabar com isso. Então, presta atenção, faça com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível nessa nação, principalmente os governantes dessa nação, e marque essas datas, 2024 até 2028. Deus vai trazer juízos e correção sobre essa nação, principalmente sobre a igreja dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui quem vos falou foi o pastor Adson Diniz. A paz do Senhor Jesus. E lembre, a Bíblia é o único livro de fé, regra e conduta que a igreja faz uso. É esse livro aqui que nos dá norte, é esse livro aqui que nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.